pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara Fernandes, de Literatura e Língua Portuguesa aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nessa aula vamos pensar sobre as paisagens. Você já parou para observar o pôr do sol, o amanhecer, o luar? Mas hoje nós vamos um pouco além. Pense aí comigo numa caverna com pinturas rupestres. Isso mesmo. Observe bem essa imagem. Onde é que ela estava? Em qual caverna? Em qual parte do mundo? Quem pintou e quem também foram as pessoas que leram essa imagem, né, esse texto? A professora de História, na aula dela, mostrou que os vestígios da intervenção humana no meio em que o homem está inserido são considerados fontes históricas e que essas fontes nos ajudam a entender as relações com o passado. Então, vamos observar uma outra imagem. Bem, essa imagem também é um texto. Diferentemente da imagem anterior, que também era uma pintura rupestre, nesta imagem foram usadas cores e na anterior era só mesmo o preto ou o cinza. Já é uma outra forma de comunicação, certo? Essa forma de se comunicar, sem uso de palavras, tornou essa paisagem um lugar humanizado. Nós percebemos então que o homem pode modificar ou personalizar os espaços, o que serve também como registro histórico. Como o homem pode transformar o espaço em que está inserido, a paisagem em que se encontra, por meio da comunicação? É o que nós vamos aprender agora. Desde a época das pinturas rupestres, algumas com 15.000 e 32.000 anos de idade, o homem vem desenvolvendo diferentes formas de comunicação, como um modo de proteção, expressão das emoções, sentimentos, convivência em grupo também. Os registros mais antigos são mesmo as pinturas rupestres, mas a partir delas, muita coisa mudou em relação aos símbolos utilizados. Alguns exemplos dessas mudanças foram percebidas em diferentes partes do mundo em diferentes épocas, como, por exemplo, vamos ver nas imagens seguintes. Essa pintura rupestre ela foi encontrada aqui no Brasil, na Serra da Capivara, e ela é um registro histórico bem antigo de que o homem já conseguia mudar a paisagem local. Nesta imagem, nós temos a Pedra Azteca do Sol, que foi encontrada em 1522 no México. Então, nessa imagem, nós temos um exemplo de escrita cuneiforme, que foi datada de 4.000 a 3.000 a.C., na antiga Mesopotâmia. Essa região mudou o nome e hoje é conhecida por uma região entre montanhas no Iraque e na Síria. Por que utilizar os símbolos? Os símbolos passaram a ter diversas utilidades, como representar sons, animais, objetos, pessoas e lugares, como é o caso dos símbolos Adinka, utilizados pelos africanos, e da escrita chinesa e seus milhares de ideogramas. Isso mesmo, milhares. Não é incrível? Vamos ver o exemplo nessas fotos agora. À esquerda da sua tela, você tem alguns símbolos Adinka, no continente africano, e do lado direito, nós temos duas listas, uma com a forma antiga e outra com a forma moderna dos ideogramas chineses. Nessas imagens, então, temos duas colunas, a primeira com a forma antiga e a segunda com a forma moderna. Nós percebemos, então, que na primeira coluna, da primeira coluna para a segunda coluna, pouca coisa mudou. No entanto, o traço do ideograma, ele ficou mais nítido. Observem, por exemplo, o ideograma da porta. Aqui, a impressão que nós temos é que é uma porta que se abre duplamente, né, com duas partes. Já aqui, nós temos a mesma imagem, então a ideia de representatividade manteve-se igual, tanto no símbolo antigo quanto no símbolo moderno. Após muito tempo de trabalho humano nessas criações e transformações, nós chegamos a pelo menos 6 diferentes alfabetos no mundo. Nós, que somos brasileiros, usamos o alfabeto latino, que também passou por mudanças, mas é assim que o conhecemos hoje. O nosso alfabeto, há pouco tempo, recebeu a inserção de 3 novas letras, que não estavam incluídas ainda. Elas são a letra K, o W
e o Y. Nosso alfabeto, então, tinha apenas 23 letras e agora passou a 26. Bom, a partir, então, dessas 26 letras, formamos qualquer palavra da língua portuguesa. E quando usamos as palavras para nos comunicar, dizemos que utilizamos a linguagem verbal, seja na sua forma escrita, como temos na imagem 8, que é a nossa dica, né, básica de ficar em casa. E temos também a linguagem oralizada, que seria esse som, né, fique em casa. A linguagem não verbal é aquela em que usamos imagens e ícones para emitir uma mensagem. Como exemplo, temos desenhos, emojis, algumas figurinhas e GIFs que usamos nas nossas redes sociais. Temos também pichações e o grafite. E lembra da pintura rupestre? Olha ela aí novamente como exemplo de texto que usa a linguagem não verbal. Vamos pensar sobre ele? Podemos inferir que é um registro de passagens de animais, né, por caminhos e trilhas, né, dessa região da pessoa que estava nessa paisagem em um determinado momento histórico. Bem, pessoal, andando então pelas ruas da cidade, eu encontrei este grafite, né? E aí, em meio a tanta poluição visual, em meio a tantas imagens, sons, barulho e excesso de informações, eu verifiquei então e encontrei esse texto. Aqui, um exemplo de texto misto também, né? Na verdade, é a assinatura do artista, que é The Cat. E aí, pesquisando sobre ele, eu fiz algumas descobertas. Então, vou contar algumas coisas para vocês nessa aula de hoje e o restante vai ficar para as atividades da aula de hoje, certo? Eu descobri que o autor desse texto aqui, que tem a assinatura The Cat, passou por uma situação de risco, em que ele quase perdeu a vida. Os amigos dele, então, disseram que ele tinha 7 vidas, que ele era incrível, que ele era um gato, que dizemos que gato tem 7 vidas, por ser muito esperto, né? Uma expressão da língua portuguesa. Então, por isso ele chama-se The Cat. E ele, olha só que interessante, ele aportuguesou, né? Porque a expressão The Cat é o gato na língua inglesa. E ele trouxe, então, para o português. The Cat com Q, I-T-E. Bom, o autor desse texto aqui, então, ele é mineiro, né? E aqui em Uberlândia, andando pelas ruas, pode ser que você encontre textos dele também. Sempre que você estiver passando por uma rua e vir um grafite desse, dê uma olhada na assinatura de quem o fez. Pode ser que seja do The Cat. Eu tenho certeza que tem um desse lá no bairro Santa Mônica, lá próximo da rua 38, chegando na João Naves. Certeza absoluta. Mas essa imagem e esse texto eu vou trazer em outra aula para vocês. Vamos pensar nas cores que ele utilizou e por que ele gostaria de ter usado essa cor e não outra. Como seria esse muro antes desse grafite? Você acha que seria menos interessante? Mais interessante? Será que aqui tinha poluição visual? Colagens de diversos cartazes? Ou mesmo um muro que não fosse atrativo ou que tivesse contato ou vínculo com a arte? Neste exemplo, você gostou da interferência humana nessa paisagem urbana? Em situações que desejamos utilizar esses dois tipos de linguagem ao mesmo tempo, usamos a linguagem mista, que é quando em um mesmo texto há a presença da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Vamos ver um exemplo de quadrinho. Nesse quadrinho, temos um personagem já conhecido, é o Garfield e o seu dono. No primeiro momento, a gente tem uma única letra. Todos já conhecem que quando utilizamos essa letrinha Z em balõezinhos, em quadrinhos, tem alguém dormindo. Nesse caso é o Garfield. Quando ele é acordado pelo seu dono, né, que tem um texto aí, olha só, acorda, todo ele em maiúsculas, né, dá a entender que ele estava falando num alto volume de voz. Acorda! E o Garfield, né, pensa, eu já não fiz isso ontem? Acho que ele não está querendo acordar, não. Nesse texto, então, quando temos a utilização das imagens, temos a presença do texto não verbal. Quando utilizamos as palavras nas falas dos personagens, temos a linguagem verbal. Nesse texto, o quadrinho como um todo, temos a linguagem mista. Há também a linguagem corporal, na qual utilizamos o corpo para enviar uma mensagem ou uma resposta.
Vamos observar essa imagem. Quando observamos essa imagem, nós pensamos, né? O que essa imagem quer nos dizer? É um bebezinho. Bebezinhos geralmente fazem expressões faciais que não entendemos, mas assim que ele faz essa expressão facial, como enviando uma mensagem e alguém responde com uma outra mensagem, sorrindo geralmente, né? Quem não sorri para esse bebezinho? Então, nós temos uma nova resposta sendo enviada. O bebê compreende e, se ele considerar que isso foi uma resposta positiva, ele vai continuar enviando essa mensagem, que no caso usou a linguagem corporal. E aí, sempre que ele fizer isso, ele vai esperar também uma resposta positiva. Não podemos esquecer da linguagem gestual. Sobre essa linguagem, vou contar uma coisa interessante. A partir de observações sobre a linguagem gestual de pessoas surdas, o francês Charles Michel de Lespée, na segunda metade do século XVII, reconheceu a capacidade dos surdos de se comunicarem com o sistema visoespacial e criou sinais combinando a gramática, a oralidade da língua francesa, junto com o alfabeto digital. Esse eu tenho certeza que você já conhece. É o que nós chamamos de alfabeto manual. Vamos dar uma olhada? Você já conhecia esse alfabeto? E você que conhecia, conseguiu fazer algum desses sinais? A Libras utiliza também a datilologia, que é como se fosse a soletração, pois para algumas palavras não há o sinal, como é o caso dos nomes das pessoas, e também utilizamos a linguagem corporal e expressões faciais para intensificar e dar emoção ao que estão falando. Devemos lembrar que os sinais utilizados mundo afora não são universais, o que faz com que cada país tenha sua própria língua de sinais. Aqui no Brasil, temos a Libras, que é a abreviação de Língua Brasileira de Sinais, que é utilizada pelos surdos em substituição à língua oral. A Libras foi reconhecida como língua oficial no Brasil em 2002, por isso não dizemos mais que é linguagem de sinais. Quando usamos esse termo, linguagem de sinais, nos referimos aos sinais visoespaciais que são feitos em qualquer parte do mundo. Aqui no Brasil, utilizamos a palavra, a sigla Língua Brasileira de Sinais, que a sigla é Libras. Bom, os sinais não são universais, mas tem um que é universal e é muito usado por pessoas do mundo inteiro. E muitos surdos também fazem esse sinal quando vão ser fotografados, né, e querem mandar uma mensagem a mais para quem está vendo a foto. É o sinal do I love you, que em Libras, né, por ser um sinal norte-americano, ele é a junção das iniciais das palavras contidas na frase I love you, eu amo você. Então, em inglês, ficaria com a letra I, de I, eu, o L, de love, e o Y, de you, ok? O você. Então, ficaria o I e o L. Quando já fazemos o L, nós temos também a junção com o Y, certo? Fica assim, então. Love, eu amo você, certo? Ah, vocês pensaram que parece o Homem-Aranha? Parece, mas o Homem-Aranha é assim, certo? Com essa posição, a palma para cima. Já em Libras, tem que ser a palma virada para a pessoa que está vendo. Em Libras, isso é muito importante, por isso que dizemos que ela usa a linguagem visoespacial, quer dizer que a posição que é feito o sinal, ele interfere no seu significado. E vejam que interessante, tem um emoji com esse sinal. Se você verificar nas suas redes sociais, vai ter essa opção para você utilizar. Olha ele aí. Você consegue fazer? Tente aí. Nesta aula, nós verificamos que os textos, principalmente na sua forma escrita, eles servem como fontes históricas e registros históricos. Nós vimos também que ao longo do tempo, a história passou a adotar também os textos visoespaciais, no caso da Libras, como registro, assim como os vídeos, reportagens em vídeos, textos em vídeos. Eles também foram
se adequando a essa nova realidade do avanço comunicacional e tecnológico. Aqui na língua portuguesa, nessa aula de hoje, vocês verificaram que o homem ele pode interferir no meio em que ele vive com o uso da linguagem, seja ela a linguagem verbal, por meio das palavras, com cartazes, outdoors e outras coisas, como também com a linguagem não verbal, o uso das cavernas, né, da pintura rupestre e o uso dos muros como portador textual para a nossa atualidade. Aqui, na atualidade, nos muros, então, encontramos como tipo de textos, principalmente cartazes, o lambe, que é um cartazinho colado no poste, que muita gente já viu, né, é bastante comum, e a gente tem também o grafite, que é um texto com uma pegada muito artística, né, geralmente muito belo. A escrita cuneiforme ela está datada de 4.000 a 3.000 anos antes de Cristo, e ela foi desenvolvida, ela foi criada pelos povos sumérios, que construíram as primeiras cidades do mundo. Por exemplo, a cidade Ur, que é até mencionada em textos bíblicos. Bom, como que era feita essa escrita? A partir de uma tábua de argila, né, um bloco de argila, eles usavam um estilete que tinha a ponta em forma de cunha, né, meio que triangular. E por isso essa escrita foi chamada de escrita cuneiforme, por causa do instrumento que os escribas utilizavam para desenvolver as marcas e os símbolos na argila. Neste outro exemplo, nós temos a Pedra Azteca do Sol. Ela é datada de 1522 e ela foi encontrada no México. Durante a invasão espanhola, nas regiões habitadas pelos povos astecas, essa pedra ela foi enterrada e foi descoberta muito tempo depois, por volta de 1970, foi descoberta durante o reparo de uma igreja. E essa pedra foi, após identificada, né, e restaurada algumas partes, ela foi anexada à parede dessa igreja. E posteriormente ela foi levada para um museu, né, um lugar onde ela pudesse ser melhor preservada. Essa pedra ela é muito grande, ela tem 3 metros de diâmetro, um pouco mais de 3 metros de diâmetro, e ela tem quase 1 metro de altura. Então, ela é uma pedra muito grande e ela é esculpida. Embora aqui na imagem dê a impressão de que ela é pequena, né? Não, ela é muito grande, 3 metros de diâmetro, né? Bastante interessante, então. Aqui a gente tem a representação, né, dos povos astecas, aqui nas Américas, né? Então vejam só que interessante, acabamos de verificar um tipo de escrita bastante antigo lá na Ásia, né? E agora a gente tem aqui nas Américas um outro exemplo de escrita também. Agora nós vamos verificar como outra parte do mundo, né, no caso o continente africano, também desenvolveu a sua escrita. Como exemplo, nós trouxemos os símbolos Adinkra, que foi desenvolvida pelos povos Akan, que é a atual Gana. Esses símbolos, eles tinham uma representatividade para as pessoas que o construíram e para as pessoas que também os utilizavam. Então, esses símbolos, era comum as pessoas identificarem de qual região e de qual tribo, qual povo, né, qual sociedade pertencia a pessoa por verificar os símbolos ali. Então, vamos verificar alguns exemplos e levantar algumas hipóteses, né, sobre os possíveis significados desses símbolos. Bom, são vários os símbolos, aqui é só uma pequena amostra, né, são mais de 80 conhecidos. E vamos pensar no primeiro símbolo que temos, né, que é o do canto superior esquerdo. Localizou? Ok, esse é o símbolo do conhecimento. Levantando hipóteses, então, possivelmente esse símbolo é representado por pessoas que estão interligadas, né? Talvez porque o conhecimento é construído e compartilhado entre as pessoas. Vamos falar também sobre o símbolo da adaptabilidade. Você conseguiu localizar?
é um que parece com uma tartaruga. Talvez esse seja o mais tranquilo de identificar, certo? Bem, esse símbolo, uma das hipóteses, né, construídas para ele, é que a tartaruga, assim como o cágado e assim como o jabuti, são répteis quelônios, né, e eles são adaptáveis tanto à água quanto à terra. Talvez seja por isso o símbolo da adaptabilidade terem escolhido este réptil, né, que se adapta tão bem aí em meio terrestre e aquático. Uma coisa interessante, né, sobre os símbolos adinkra, né, adinkra quer dizer adeus, quer dizer despedida. Bem, você deve estar pensando, agora que já descobrimos, já verificamos como as pessoas com surdez se comunicam, você deve estar curioso para entender como é que as pessoas com deficiência visual se comunicam, como eles registram as suas impressões e como eles fazem a leitura, certo? Então vamos descobrir isso agora. Aqui nós temos duas imagens interessantes. A primeira delas é usada para a escrita, que é a reglete e o punção. Então, a reglete é isso aqui que parece mesmo uma régua, né? E tem um suporte aqui para dar firmeza no momento de escrever. E o punção, que é esse instrumento que é usado para fazer a pressão, né? E a textura, que vai dar a forma à letra, né? No código Braille. Uma coisa interessante da gente lembrar que Braille não é língua, o Braille é um código, certo? A língua precisa de toda uma estrutura e características peculiares a ela. O Braille, então, é um código. Então, o mesmo processo aqui que se faz pode se escrever em Braille a língua inglesa, pode se escrever em Braille a língua portuguesa e assim por diante, certo? Bom, na segunda imagem, nós temos uma pessoa realizando a leitura em Braille, que é feita, né, pelo tato, a partir das texturas das letras, né, da escrita realizada por meio da reglete e do punção. Uma coisa interessante da gente pensar é como foi que surgiu esse código. Bem, um francês chamado Louis Braille perdeu a visão de um dos olhos num acidente que teve numa oficina aos 3 anos de idade. E ao se desenvolver, na adolescência, ele desenvolveu esse método, né, de escrita, esse código. E por isso ele recebeu esse nome, Braille, porque o seu criador chamava-se Louis Braille. Então, na adolescência, ele desenvolveu esse método e convidou várias outras pessoas que também tinham deficiência visual para que elas pudessem ter acesso às informações. Não é interessante como as pessoas buscam sempre superar as suas limitações? E tem ainda um outro grupo de pessoas que você pode estar se perguntando, mas e a pessoa com deficiência visual e surdez ao mesmo tempo? Aí essa pessoa é chamada, a deficiência dessa pessoa é chamada de surdo-cegueira. Para essa situação, nós temos a Libras tátil, que é quando a pessoa com deficiência posiciona a sua mão próxima à mão da pessoa que está sinalizando. E assim ela pode compreender o que está sendo interpretado para aquela situação. Claro que aí é preciso toda uma preparação, tanto do intérprete, da pessoa que vai se comunicar, como da pessoa com deficiência também, para aprender e se acostumar com essa forma diferente de comunicação. Se você se interessou por essa forma de comunicação, essas adaptações, você não pode perder, então, o conteúdo super interessante que o AE, as pessoas responsáveis pelo atendimento educacional especializado e educação especial, estão organizando para você. Vai ser veiculado todos os sábados. Bem, na aula de hoje nós verificamos como as pessoas se comunicam. Nós vimos que a linguagem verbal, oralizada, escrita, nós vimos que há Libras, a linguagem gestual, a linguagem corporal, visoespacial
e também o Braille servem para registros não somente pessoais, mas também registros históricos. Aqui nessas imagens nós temos um exemplo de tudo que nós vimos na nossa aula de hoje. Um exemplo de linguagem mista, né, onde está presente tanto a linguagem verbal, escrita, como o uso de imagens. Nós temos o alfabeto em libras, claro que aqui uma representatividade, né? E aqui a escrita em braille. Na próxima aula de geografia, vocês vão entender um pouco melhor como o homem transforma a paisagem que ele está inserido por meio do trabalho e de técnicas. Ele faz isso sempre que ele precisa e tem uma necessidade material. Está preparado para essa aula?